Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta. Espero que vocês aqui. Eu estou na Itália, no meio do mato e no meio do frio, como você está vendo, né? Está bem frio, acho que deve estar uns 2 graus mais ou menos, apesar do sol. Estou no meio do mato aqui, um lugar muito bonito que a minha mulher escolheu, ó, para você dar uma olhada no visu do meio do mato mesmo, né? Para a gente poder descansar na passagem de ano. Aliás, eu sei que esse é o primeiro, né? É o dia primeiro de economia do ano, dia 2 de janeiro, mas você, na verdade, eu estou gravando isso no dia 31 de dezembro de manhã. Então, pegamos aqui para descansar. Espero que tenha tido um excelente Natal, um belo e abençoado Natal e que tenha também tido uma excelente passagem de ano, com muitas bênçãos do Senhor Jesus e que Ele nos guie, né, nesse ano e nos dê sempre sabedoria, esperança e aquela paz que supera todo o entendimento. Mas vamos lá. Vamos começar a falar de economia enquanto eu passo um frio por causa de vocês, para vocês poderem dar uma olhada aí no visual que ficou bem legal e curtir com uma boa vibe, como diz meu filho, esse início do ano. E a gente vai falar da economia, espero que você tenha tido um bom Natal e vários presentinhos. Falando em presentinhos, vou falar da Shein. Por incrível que pareça, isso virou um problema geopolítico na França e a gente vai começar logo solapando isso e depois eu vou falar sobre outros assuntos da geopolítica e também de soft power, como eu prometi, o soft power do Papai Noel, não esqueci. Esse eu prometi que ia ser no próximo de economia, então eu estou fazendo ainda para curtir essa primeira semana do ano, que oficialmente, né, vai começar no dia 5 de janeiro, realmente o ano. Então ainda tenho certeza que você está vendo esse dia em casa, ainda de forma relaxada, vale a pena falar sobre o soft power do Papai Noel, que é bem interessante. Mas vamos lá, vamos começar a falar da Shein, dos presentinhos. Não sei se vocês souberam, mas recentemente no mercado online, né, da Shein foi descoberto na França bonecas sexuais com aparência de criança. Ou seja, a China, via Shein, começou a mandar bonecas com aparências de criança que eram bonecas sexuais. Logo depois, nas mercadorias enviadas para a Europa, também foram apreendidas e vistas que eles vendiam armas chamadas armas de categoria A. E aí o Tribunal Judicial de Paris foi consultado para suspender a plataforma por 3 meses. Recentemente, eu vou falar daqui a pouco, agora essa semana, o tribunal achou excessivo a medida. Enfim, o fato é que houve um problema, que o pedido se embasou sobre questões importantes. Uma, segurança do produto, concorrência desleal e informações falsas. Algo que a China vem fazendo com as suas empresas de longa data. Quando o Trump fala, por exemplo, que a China recorrentemente utiliza desse expediente para fazer uma concorrência desleal e espionagem e utiliza as empresas privadas, né, que recebem dinheiro estatal ou as estatais para fazer espionagem e concorrência desleal, ele não está errado. Assim a China cresceu, assim como também envia estudantes patrocinados pelo governo chinês para estudar nas faculdades europeias, com a obrigatoriedade de voltar para a China e depois utilizar aquele conhecimento que eles aprenderam lá contra, né, o país que os recebeu. Enfim, só que a verdade é que essa não é a primeira polêmica da Shein. Ela está no mercado europeu já tem mais ou menos uns 10 anos e ele tem sido regularmente criticado como um instrumento de desestabilização política, entendeu? Você tem equipamentos eletrônicos, brinquedos, joias, vários itens vendidos online não atendem às normas mínimas europeias de controle, né, de segurança e representam um risco real para os consumidores. Com certeza é o mesmo problema que chega no Brasil, é o mesmo problema que chega naquelas lojinhas de R$ 1 de produtos chineses que simplesmente acabam competindo e criando uma falsa competição, porque a indústria tradicional tem que seguir uma série de padrões e a China consegue fazer com que os produtos não sigam os mesmos padrões, não tenham o mesmo custo, vendam a preços de dumping, né, muito baratos, para quebrar os concorrentes. E dessa maneira, seguir esse modelo, que é o que a gente vem falando, deles serem o sorvedouro, né, o buraco negro no mundo, absorvendo todos os mercados de manufatura. Então hoje o que acontece? Então, além da empresa ser acusada dessa falha de segurança, concorrência desleal, o fato é que ela também está inundando a Europa com roupas e objetos a preços muito, muito baixos que representariam dumping. A plataforma hoje, quer dizer, esse cara coloca em média, só para você ter noção, mais de 7 mil novos referências, né, de produtos por dia.
Tá? E isso faz com que ela sozinha tenha mais de 20 milhões de clientes, só, por exemplo, na França, onde surgiu a polêmica, entendeu? Então, quando você vai vendo, esse método deles de dumping, de bypassar a regulação, né, de utilizar produtos preços muito baratos para criar uma distorção no mercado, entrou na mira de Bruxelas e da Comissão Europeia. A Comissão Europeia já notificou a Shein recentemente dessas práticas consideradas ilegais, tá? Isso vai uma série delas, inclusive desconto falso, informação enganosa sobre o produto, sobre a sustentabilidade do produto, venda sob pressão, informações de contatos ocultos que os caras vão fazendo, utilização dos dados dos clientes, também fazer fraudes financeiras, enfim, é de fato um método tão canalha que isso vem desafiando até mesmo o direito europeu, porque nunca se pensou que um país iria utilizar empresas privadas, né, e produtos de exportação como armas políticas e geopolíticas e armas econômicas, entendeu? Bom, e isso vai sendo tão grave que, por exemplo, os industriais, as indústrias, né, têxteis, que produzem têxteis, né, aqui na Europa, estão denunciando essas múltiplas violações de propriedade intelectual. Lembre-se que a propriedade intelectual foi a forma que a China, né, foi montando para quebrar a propriedade intelectual dessas empresas, começar a copiar e simplesmente tentar competir no mercado sem respeitar a propriedade intelectual. A gente chegou a fazer até um Geoeconomia em que eu falei abertamente, diretamente sobre essa questão da propriedade intelectual, como isso deveria ser retomado, tamanha a importância disso do aspecto geopolítico, entendeu? Só que isso não é um caso isolado, não foi só a Shein. Você tem outras empresas, tipo a eBay, a Wish, a Temu, a AliExpress, a Jun. Todos esses caras têm sido denunciados por venda de produtos ilegais e quebra de propriedade intelectual. Tá? E isso cresce. Veja, quando você pega isso em grande escala, é assustador. Para você ter noção, hoje, cerca de 4,6 mais ou menos bilhões de encomendas pequenas chegam à União Europeia por ano. São 12 milhões por dia. Tá? Um ritmo que é absolutamente impossível de controlar pela alfândega. Só em agosto, a Comissão Europeia descobriu que as remessas estavam crescendo exponencialmente e que estavam representando um perigo em termos de produtos que estavam chegando, entrando pela alfândega europeia, e que o ritmo deles era muito mais acelerado do que os controles. Obviamente que eles tentaram fazer agora em novembro, né, os 27 países da União Europeia concordaram em acabar com a isenção, por exemplo, de direitos aduaneiros para valores abaixo de 150 euros. E essa medida está entrando agora no início de 2026, tá? Isso até mesmo de forma antecipada, porque eles estão planejando aqui na Europa uma reforma aduaneira completa que vai ser feita em 28. E muitas dessas discussões foram postergadas. A da Shein já entrou agora. Tamanho o problema que esses caras criaram. Só que, veja só, a malandragem também deles, como tudo é utilizado de forma malandra. Eles aproveitaram essa questão da Shein, que é online, entendeu? Para botar uma taxa de gestão adicional de preços de produto, 2 euros por pacote, para também segurar um pouco esse envio isento de isenção aduaneira, para poder, que passaria direto, né, valores pequenos passam direto, sem controle fiscal. Só que eles utilizaram para implementar isso a DSA, que é a principal ferramenta de regulação. O que é a DSA? A Regulamentação de Serviços Digitais, que é a mesma DSA que está sendo utilizada para implementar a censura na União Europeia. Aqui você tem hoje um monitoramento de conteúdo em que a própria Comissão Europeia manda retirar um número gigantesco de posts, eu vou falar isso em breve, algum Geoeconomia, por ano das plataformas. Plataformas ou comentários que eles consideram desinformação, fake news ou mesmo operações de desestabilização de outros países, né, como China, Rússia e outros no Oriente Médio, em termos de desinformação ou desestabilização política através da geração de conteúdo. Alguns são, mas obviamente é censura. E o pior, hoje a União Europeia
tem promovido sanções contra as pessoas que eles consideram que estejam defendendo os interesses, por exemplo, ou promovendo conteúdo que ataque, por exemplo, a Ucrânia, né, ou os planos da União Europeia do ponto de vista geopolítico. Quer dizer, essa regulamentação está sendo feita via DSA. E da mesma maneira, eles usaram a mesma regulamentação de digitais para controlar o comércio eletrônico, né? Ou seja, de certa maneira, você tem, sim, um problema geopolítico criado pela Shein, mas ao mesmo tempo os caras estão usando isso para fazer a malandragem, né, de utilizar isso também para conteúdos, né? Isso começou agora em fevereiro de 2024, né, desde o ano passado, e eles fazem, através dessa regulamentação, que a plataforma de comércio eletrônico tem que respeitar regras para garantir a segurança dos usuários, a legitimidade das interfaces e também fazer toda a rastreabilidade dos vendedores. E eles fazem isso para o comércio eletrônico, mas também estão usando para, como eu te falei, para a informação de conteúdo. Bom, o que acontece é que então as plataformas são obrigadas a remover qualquer conteúdo ilegal que seja relatado pelos usuários ou pelas autoridades. Só que quando você pega plataformas muito grandes como a Shein, tá? Por exemplo, que tem um volume muito grande de produtos e de movimentação, é cada vez mais difícil você garantir que essas obrigações estejam acontecendo, né? Obviamente, o que esses caras têm por trás dessa medida da União Europeia? Eles falam, olha só, se você pegar todos os conjuntos de plataformas, tá, você vai ver que você tem mais, basicamente, as maiores plataformas atingem hoje um conjunto mais ou menos de 130 milhões de pessoas. Essas pessoas, né, podem estar sofrendo um risco sistêmico, porque você vai ter algoritmos que estão utilizando promoção de produtos que são proibidos, ou, por exemplo, mesmo que fazem mal às pessoas, e elas não estão sabendo, ou até mesmo captura de dados indevida. E eles falam, então, que soltaram essa regulamentação e dizem e botam uma multa lá de 6% do faturamento global da plataforma, caso isso continue acontecendo. Só que esses instrumentos, apesar de serem pesadíssimos, não são utilizados, porque são uma espécie de sanções e elas são basicamente teóricas, não acontecem na prática, entendeu? Até porque para chegar a esse nível de controle e de multa, você tem um processo hoje formal que é extremamente burocrático, extremamente burocrático. Pra você ter noção, desde junho de 2024, a Shein começa, em várias ocasiões, já a apresentar problemas de conformidade, entendeu? Rastreabilidade do vendedor, transparência dos sistemas e todo o processo burocrático europeu demora muito para que isso, então, chegue numa multa ou numa sanção específica contra os caras. Por isso é que você acaba tendo um processo que é muito, muito lento aqui na Europa e esse é o ponto da França. Até a França, que apoia a União Europeia, a Comissão Europeia, falou, cara, vocês estão demorando demais para tomar algumas medidas. E não é só ela, porque você tem a Shein, você tem, como eu te falei, a Temu, a AliExpress, entendeu? E do outro lado, a Amazon e o Google Shop e até uma empresa alemã chamada Zalando, né, que é a versão alemã desses caras, estão dizendo, pô, eu cumpro essa regulamentação e estou sofrendo uma concorrência desleal. E a Comissão Europeia está preocupada, né, em criar nova regulamentação para Big Tech e dando uma molezinha para a China. Então, de alguma maneira, a tensão está subindo, sim, entre os Estados-membros e o Parlamento Europeu, tá? E agora, por exemplo, em setembro de 2024, né, 6 países, que incluindo a França e a Alemanha, já pediram a Bruxelas que fosse mais incisiva contra a China. Mas você sabe que hoje a Comissão Europeia tem muito mais um carinho com a China do que com as empresas americanas. A influência chinesa e o lobby chinês dentro da Comissão Europeia é enorme. Entendeu? A coisa é tão grave que até o ministro de Negócios Estrangeiros, que é o nome do cara é engraçado, porque tem Noel, né? Porque é Jean-Noël Barrot, ele pediu abertamente à Comissão Europeia que reprimisse e sancionasse a plataforma, tá? De forma muito clara. Você teve um pedido do próprio Parlamento Europeu de suspensão temporária das atividades desses caras. E quando chegou ao ponto de você estar fazendo bonecas sexuais com aparência de criança, a coisa estourou, né? Estourou mesmo. Só que quando você vai ver em termos de capacidade de controle das alfândegas disso, é realmente muito, muito baixo. Realmente muito baixo. Então, isso virou um problema.
né? E se percebeu que a China utiliza o envio desses pequenos pacotes para inundar a Europa com produtos de baixa qualidade, perigosos e até mesmo armas, como eu disse no início. Se você olhar, foi uma inundação mesmo. Eu não tenho todos os dados da Europa, mas eu não consegui pegar o da França. A França em 2022 tinha 170 milhões de pacotes, né, que chegavam pelas autoridades alfandegárias, pacotes pequenos. Em 2024, em apenas 2 anos, esse número subiu para 770 milhões. 97% desses produtos, 97% vem da China. E 96% dos itens que foram inspecionados aleatoriamente eram irregulares ou falsificados. Quer dizer, como eu falei, a China hoje utiliza a sua manufatura para garantir a sua economia de exportação, porque ela precisa, só que ela usa isso como uma forma desleal de fazer uma absorção de toda a economia mundial. E esse é o segundo ponto que a gente vai entrar agora. Por quê? Porque a China depende muito dessa cultura de exportação. Um dos problemas que em 2026 nós vamos enfrentar é como a China irá resolver esse problema. Veja, o FMI, né, já disse, e recentemente a diretora do Fundo Monetário, né, a diretora-gerente lá do FMI, que é a Kristalina Georgieva, ela fez uma comparação que deixou o Xi Jinping puto da vida. Ela comparou conexões da China com o Japão em termos de problemas econômicos. Tá? Ou seja, ela até elogiou, ela falou, o Xi Jinping está fazendo uma escolha corajosa porque ele quer fazer reformas estruturais para fazer a transição da China de um modelo impulsionado pelo consumo interno e menos dependente da exportação. Tá? E disse que ele estava fazendo um bom trabalho tentando por fim aquela crise imobiliária que é gigante na China, que está aumentando e criando, né, alimentando a deflação. Só que existe um problema, honesto, a China não está conseguindo fazer isso. E esse é o maior problema hoje do Xi Jinping. Né? Ele não consegue desenvolver um mercado de consumo interno. Ele precisa das exportações. Só que a China é um país grande demais para ficar dependendo de um crescimento a partir de exportação. A China vai capturar todo o mercado de manufatura global. E não vai resolver o problema. E veja, parte hoje da vontade dos globalistas europeus é que isso aconteça. Eu falei no último Geoeconomia da destruição ou da potencial destruição da economia da Indonésia, das pequenas e médias empresas. Como isso acontecerá também no Brasil. A China tem destruído as pequenas e médias empresas brasileiras. A classe média brasileira tem sido destruída pela China. E os grandes bancos, BTG, Itaú, Bradesco, não se importam, porque a estrutura rentista de financiamento de consumo, mesmo que a manufatura venha da China, faz parte dessa grande aliança que foi montada entre os liberais e essa economia chinesa, essa globalização chinesa. Tá? E isso faz parte de um grande plano da China e da União Europeia para depois criar o The Growth. Eu expliquei isso no último Geoeconomia. Tá? Então, é óbvio que, se você pensar do ponto de vista real econômico, é quase impossível que a China continue impulsionando seu crescimento somente por exportações. Entendeu? E isso vai agravar as tensões globais. Quando o Macron foi agora à China, ele reclamou, ele falou, cara, eu tenho um déficit gigante com a China comercial. O meu maior déficit é com vocês. Né? Você tem hoje um problema de uma economia que vai uma economia chinesa de 19 trilhões. Então você fala, cara, como é que você vai financiar esse crescimento só por exportação? A China terá que fazer escolhas difíceis e corajosas e ações políticas, sim, de longo prazo. Só que ela comparou isso com o risco de japonização, né? Que é o quê? Que dizer o seguinte, se Pequim deixar, o ideal é que Pequim deixasse que essas incorporadoras imobiliárias que hoje existem na China e estão quebradas, deixa elas quebrar. Né? Deixa elas quebrarem, deixa ela falir. Né? Não dá para você continuar financiando e mantendo o que ele chamou de empresas zumbis, que é financiando essas incorporadoras só para poder mantê-las vivas e manter uma economia financiada totalmente pelo Estado. E começou a ter a comparação entre China e Japão, que deixou o Xi Jinping louco. Por quê? Porque a China está entrando hoje numa deflação. E os problemas de deflação no Japão se desenvolveram ao longo de muitos anos.
e acabaram vindo e originaram mesmo, isso é real, de uma quantidade gigantesca de empréstimos inadimplentes no setor imobiliário que paralisaram o sistema bancário, entendeu? E acabaram levando a uma série de políticas que foram muito mal sucedidas ao longo de todos os governos progressistas japoneses. Então a crise imobiliária na China remete a essa ideia, só que é um evento mais recente, porque ela surge a partir da pandemia, entendeu? Então, o Japão dá uma lição para todo mundo. É possível você perceber o Japão hoje, porque ele tem um endividamento. Ele teve um endividamento excessivo, e esse endividamento excessivo tem alimentado cada vez mais a deflação. Então, você começa a olhar e comparar isso com a China tendo os mesmos problemas. E o problema de queda no preço da China não é óbvio, já está no 4º ano em que os preços têm caído. E o problema é que a China enfrenta uma questão, então, até de má interpretação econômica e de dificuldade do seu próprio modelo, entendeu? Porque o Xi Jinping e o Li Qiang, que é o primeiro-ministro lá, né, eles querem fazer reformas, entendeu? Só que as famílias chinesas e os investidores globais olham e dizem assim, ok, faça a reforma que eu volto a ganhar confiança em você. Então, existe um problema do ovo à galinha que eles não sabem hoje como resolver. E mudar essa percepção, principalmente de investidores globais e do próprio povo chinês, é muito importante para acabar com um grande problema que existe hoje na China, que é a deflação. Tá? Então eles hoje estão tentando incentivar as famílias a utilizar, veja o número, mais de 22 trilhões que eles têm de dólares, hein, em poupança. Só que as famílias não fazem isso, porque você tem uma deflação, se o preço cada mês é menor, você vai esperar para poder comprar. Então você está postergando o consumo, entendeu? E ao mesmo tempo, eles têm uma preocupação com o futuro. A China não tem uma proteção social robusta como a Europa, não tem como uma proteção social robusta como os Estados Unidos, e isso faz com que os consumidores gastem menos e tentem poupar mais. Ao mesmo tempo que existe hoje um problema de desemprego na China no setor de tecnologia. Eu faço isso já. Mas eu quero continuar falando ainda dessa questão da revitalização do consumo interno chinês e do setor imobiliário. Tá? Por quê? 70% da riqueza das famílias chinesas hoje, ela está concentrada em imóveis. Entendeu? Então os caras precisam estancar essa sangria assim, para poder aumentar o consumo e permitir que Pequim continue crescendo nesse ritmo de 5%. Entendeu? E honestamente, a menos que seja apresentado um plano muito ousado para estabilizar o mercado imobiliário, né, e incentivar esse 1,4 bilhão de chinês, né, para voltar a consumir, olha, a deflação na China vai continuar a se agravar e é um problema seríssimo. É uma questão extremamente complexa. Porque, de certa maneira, para as famílias, nem toda deflação é ruim. Né? As famílias passaram a encarar a queda de preços como um corte de imposto disfarçado. E isso é bom, isso foi bem visto. Entendeu? Só que isso gera um problema econômico grave de longo prazo. A solução de Tóquio não foi tão boa, porque hoje esses caras saíram de uma deflação para uma inflação em torno de 3%. Eles viraram meio jogo, tá? E gerou, quando você vai ver o Japão, gerou um problema diferente, porque hoje ele é aquele cara que é o cachorro que alcançou a bicicleta, entendeu? O que eu faço agora? Acabei com a deflação. E aí? Só que agora os japoneses sentem falta da deflação, né? Porque a inflação está diminuindo o poder de compra deles. E ao mesmo tempo que uma estagflação corrói todo o padrão de vida. Ou seja, você tem a inflação, que tira o poder de compra e não tem crescimento. Então você tem problemas que a China olha e fala, eu tenho que olhar para o Japão, porque o Japão optou pela a solução neoliberal e não deu certo. E como é que eu resolvo o meu problema? Entendeu? Então, muitos economistas hoje argumentam que os preços baixos da China irão beneficiar empresas de tecnologia, sim, que buscam expansão, poderá gerar altos dividendos, né, um dividendo maior, e vai aumentar a exportação. Só que existe uma sobrecapacidade de exportação. Entendeu? Os Estados Unidos falou, você não vai exportar mais para mim, eu vou te botar a tarifa. E a competição excessiva de preços que o Xi Jinping está
está fazendo para erradicar, né, o que ele chama de anti-revolução, está ganhando uma certa vida própria. Veja, já passou da hora do Xi Jinping controlar essa deflação de uma vez por todas, e esse é um problema que os caras têm e que é grave, grave mesmo. E o FMI tem alertado sobre esses empréstimos ubins na China, que vão representar um problema cada vez maior, entendeu? Então, de fato, isso a gente vai estar acompanhando, porque essas empresas são empresas que, se você fosse olhar economicamente, elas são inativas. Elas não são reais, entendeu? Elas não se equilibram, mas a China precisa manter isso para evitar uma crise ainda maior, uma deflação ainda maior. Mas, no longo prazo, ela vai ter que fazer algum tipo de reforma para poder equilibrar a demanda em direção ao consumo e abrir o setor de serviços para poder promover um crescimento sustentável e a criar empregos na China. Então é um problema realmente que eles estão enfrentando, que se não ficarem atentos vão encarar uma desaceleração da produtividade junto com o envelhecimento da população, que vai gerar uma limitação do crescimento, e isso será um problema para esse grande motor de crescimento da China e que precisa reavivar essa confiança econômica, e é um problema político para o Xi Jinping, entendeu? Então, sem dúvida, isso tem acontecido. Veja, a China tem expandido e tem usado o seu Banco Popular, né, para injetar liquidez na economia. Só em novembro agora, para poder manter a economia viva, eles expandiram o crédito para a Ásia, né, foi a maior expansão de crédito na Ásia, e as instituições financeiras emitiram quase 55 bilhões de dólares em novos empréstimos, mas veja, muito abaixo do que se esperava para poder sustentar a economia chinesa, que é de quase 64 bilhões de novos empréstimos. No mês passado, os empréstimos às famílias contraiu pelo segundo mês consecutivo. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2005, quando Pequim começou a registrar esse dado, né? E os empréstimos corporativos também ficaram fracos. Então você está vendo que a China está enfrentando um problema real, entendeu? Um problema de capital cada vez maior, tá? Bom, ao mesmo tempo, o Xi Jinping lá está tentando reduzir a alavancagem do setor financeiro, que é uma dívida alta, né, e sanear o balanço dos incorporadores. É uma dificuldade fazer essa reforma estrutural, mas não tem jeito, o cara está fazendo isso e será um problema. Como a China irá resolver o problema de sair do mercado de exportação para o mercado também sustentável de consumo, né? No momento cada vez mais complexo da economia, onde as tarifas impuseram um limite à China. Botaram uma linha que daqui você não vai passar. Bom, agora vamos lá. Essa onda de demissões corporativas está acontecendo também na China e acontecendo no setor de tecnologia. Tá? Hoje você começa a ver que algumas empresas importantes estão cortando centenas de vagas de engenheiros, tá? À medida que os negócios que eles têm estão enfraquecendo e os Estados Unidos têm aumentado a competição e aumentado o seu protecionismo. Veja, você teve cortes no Baidu, que é uma das empresas, no outra que é a Grupo de Soluções de Infraestrutura da Lenovo, você teve cortes no Alibaba, né? E a taxa de desemprego na China, para jovens de 16 a 24 anos, chegou a 17% em outubro, que é segundo o Departamento lá Nacional de Estatística e uma reportagem que saiu da Reuters sobre isso, né, de onde eu li. Veja, a taxa de desemprego para pessoas de 25 a 29 anos, que se tirar estudantes, ainda é alta, está em quase 8%. Quando você pega a taxa de 30 a 59, esse cara está em quase 4%. Então, não está claro ainda, de imediato, como a China também irá resolver o problema de desemprego em tecnologia, principalmente entre os jovens, entendeu? Essas demissões todas estão mostrando uma certa deterioração, né, dos negócios chineses. Por exemplo, o Baidu teve uma redução na sua publicidade, né? Nos 3 meses agora recentes, a receita de marketing dele caiu quase 20% em relação ao ano anterior. Também não teve um crescimento da receita de marketing relacionada, por exemplo, à inteligência artificial ou mesmo aos serviços que eles prestam de nuvem, etc. Enfim, você tem, claro que você tem um crescimento da receita dos serviços de inteligência artificial, mas não ainda suficiente para garantir uma força, né, uma potência dos negócios de publicidade ou
por causa dessa deflação e dos problemas que a China está enfrentando. A maior parte da receita de IA hoje dos negócios da China ainda exigem muito capital. Então são serviços em nuvem, né, ou aquele Apollo Go, e são negócios que são muito mais caros de operar do que a publicidade simples, porque tem um custo muito mais alto, e essa receita ainda não se igualou ao tamanho da publicidade tradicional, considerada, né, tradicional, feita pelos sites, entendeu? Um dos movimentos que tem acontecido, então, é a mudança do seu parque para a Índia. Então, por exemplo, a Lenovo, que fornece infraestrutura de data center e computação, né, como servidores e aqueles sistemas de armazenamento para clientes corporativos, anunciou agora, no dia 1º de dezembro, uma demissão em massa em Xangai, né, e para poder começar a fazer uma migração dessas pessoas, dessas estruturas, para outras cidades, né? Então, você pegou o relatório, por exemplo, que eles publicaram agora, mostrou que a receita deles, né, aumentou até, atingindo um recorde, né, na China, só que a rentabilidade não. Então, ela registrou um prejuízo operacional, né, no terceiro trimestre deles, e o cara começou a dizer o seguinte: eu tenho que começar a ter uma nova estratégia de crescimento. Então eles pegaram, né, a Lenovo vem impulsionando uma estratégia de recursos, né, para pesquisa e desenvolvimento, mas começando a fazer algumas migrações para a Índia. Então, para poder aumentar a sua produtividade, o que gera problemas de emprego na China. Então você veja, de alguma maneira, a inteligência artificial tem agravado na China, o impacto econômico, tendo um impacto econômico negativo para as pessoas. Isso é um dado que eu devo falar no próximo Geo Economia, que é muito interessante, porque nós vamos entrar numa época de crescimento econômico, mas sem empregos, né? E isso já está acontecendo, são dados dos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? De alguma maneira, a vida das pessoas está pior, as pessoas estão buscando 2 ou 3 empregos, a renda que eles obtêm nos salários não paga mais, não dá conforto, então você tem uma queda brutal de salários, mas você tem uma melhora do crescimento econômico por causa da inteligência artificial. Isso tem acontecido nos Estados Unidos, isso tem acontecido na China, e é um problema que será enfrentado muito, mas muito em breve, por todos os países. Por exemplo, hoje o Financial Times anunciou, disse lá, estima-se que com a inteligência artificial você vai ter 220 mil empregos que serão dizimados na Europa e na Inglaterra do setor bancário, né? Então você vai vendo que existe um problema grande causado pela melhora da produtividade que gera crescimento econômico, mas aumenta o desemprego, pelo menos o desemprego de curto prazo. E são várias empresas. Por exemplo, Alibaba, nos seus relatórios de empresa, né, mostraram que a sua força de trabalho em tempo integral, se você pegar em 2022, era de 254 mil pessoas, mais ou menos. Hoje, eles reduziram, em 2023, já caiu para 235 mil e hoje é de 200 mil. Só que esse número agora, em março de 2025, caiu para 124 mil. Então o que acontece? Os caras estão melhorando alguma produtividade, mas a força de trabalho, por exemplo, está encolhendo. Então se teve um pico de 250 mil pessoas, caiu para menos de 200 mil. Então se eliminou o número de empregos, se você pensar, no caso da China, de uma cidade de porte médio, entendeu? Isso ao mesmo tempo que teve um investimento brutal de inteligência artificial. Então esses efeitos econômicos estão começando a ser sentidos dentro das empresas e dentro das economias. Como a China está olhando isso? Cara, eu vou manter, eu vou fazer um dumping, eu vou exportar esse problema através de um dumping de qualidade de produtos e preços para destruir as pequenas e médias empresas de outras nações. O que nós vemos é que com essa cirurgia da inteligência artificial, as equipes que eram chamadas de inteligência e etc., e de projetos estão sendo substituídas, e as linhas tradicionais de negócio estão sendo otimizadas. Veja, por exemplo, o Alibaba percebeu, quando viu o caso de uma empresa chamada Pinduoduo, que gerou um volume bruto de vendas de mercadorias
comparável à do Alibaba com apenas 8 mil funcionários. O Alibaba então percebeu que a mão de obra por si não criava mais vantagem competitiva nenhuma e substituiu metade da força de trabalho. Por exemplo, a Taobao, na verdade, desculpe, ela substituiu metade da força de trabalho, enquanto os armazéns, por exemplo, lá da China, né, que são os armazéns não tripulados de Cainiao, aumentaram a eficácia em mais de 40%. Então você vai vendo como a inteligência artificial está, de fato, substituindo empregos. Você teve um caso de uma empresa chamada Tencent, que tinha o que eles chamavam de nível P8 de funcionários, né, que são os mais qualificados. Esses caras foram alvos de demissões à medida que as ferramentas de inteligência artificial começaram já a substituir a necessidade de planejamento e coordenação por parte desses profissionais. Então você vai vendo que, por exemplo, um salário de um técnico veterano, por exemplo, desse nível P8, na China varia de 750 mil a 1 milhão de yuans, tá? E esse valor equivale ao custo de 3 engenheiros de inteligência artificial. Entendeu? Então você vai vendo que está realmente acontecendo uma substituição. Isso em várias áreas, inclusive na área aí do Lucas, né, de games. Por exemplo, muita gente fala que os jogos, por exemplo, né, que as ferramentas de inteligência artificial para jogos já está substituindo grande parte das equipes de design artístico e operações. Então, meu caro, essa é uma realidade que nós enfrentaremos em 2026. Né? Agora, eu queria falar com vocês de uma questão extremamente, que eu prometi, relevante para a geopolítica, que é o soft power. Vale a pena a gente de verdade, não só porque nós estamos numa época natalina, hoje é sexta-feira, 2 de janeiro, e a gente quer dar para vocês, né? Para mim é dia 31. Mas a gente quer apenas transformar e tornar a geoeconomia mais suave, né? Trazendo aqui para discussão o nosso velho gordinho de silhueta avermelhada, barbuda e de roupinha de inverno, tipo eu tô, porque ele também passa frio como eu. Não. O Papai Noel, meu caro, hoje, se ele governa esse inconsciente global que oscila das ruas de Tóquio, às galerias de Dubai, passando por Joanesburgo, ao nosso Brasil, né? Na Faria Lima, em todo lugar, se aquela ideia da árvore de Natal, do velhinho com roupa de frio, com as suas renas voando pelos céus e distribuindo presentes, se ela ainda existe, não é apenas porque os Estados Unidos souberam vendê-lo de uma forma brilhante. Não. Mas é porque houve uma concepção bastante interessante da formação do soft power. E, honestamente, a gente observar e discutir um pouco dessa longa genealogia do Papai Noel não é apenas contar uma bela história infantil e relax. Não. É analisar, de fato, o caso de uma escola de poder cultural bastante relevante. Porque essa história teve uma capacidade única. Ela forjou, né, casamentos culturais improváveis, fundiu um sagrado que existia no Mediterrâneo com o paganismo nórdico, com o rigor moral do cristianismo, com a magia mística do inverno, para construir uns arquétipos narrativos que se tornaram universais. E é um dos casos muito curiosos da geopolítica atual. O Papai Noel não é apenas uma invenção repentina. Não. Na verdade, se você olhar, ele mistura na sua aparência séculos da história da Europa, junto com velhos medos e esperanças que as pessoas têm. É uma mistura do Deus cristão, né, da influência dos princípios do Deus cristão, do verdadeiro Deus, né? Você sabe que eu sou cristão, de um espécie de um santo místico e do inverno. Existem 3 raízes na formação do Papai Noel. E é curioso que ele tem uma resiliência narrativa muito forte, muito profunda. Eu até acredito que esse gênio narrativo que surge na Europa nasce, inclusive, pela necessidade dessa encruzilhada geográfica e cultural que a Europa fornece. Veja, independentemente da sua degeneração, e ela está tendo econômica e de princípios e cultural, ela ainda terá um valor importante geopolítico pela sua geografia e ainda pela possibilidade de ligar, de ser uma ponte, um hub
entre diversas partes do mundo. Estados Unidos, Ásia, Eurásia, África, Brasil. Então ela tem um ponto central sim, apesar da reclamação aí dos wokistas, isso é uma visão eurocêntrica, né? É só mudar o mapa de lugar, tá tudo lindo, mas o fato é que mudando o mapa de lugar ou não, a geografia, né, a importância geográfica, do peso geográfico dela continua grande. E de certa maneira, ela ligou, né, um atrito que existia do mundo latino com o mundo germânico. A luz que existia no Mediterrâneo com a escuridão extrema do norte. E tudo isso acaba sendo ligado por esse personagem místico aí, ou narrativo, que é o Papai Noel, né? E de fato, é curioso que a origem dele, né, e o momento desse Papai Noel, ele vem até mesmo, surge antes dos valores cristãos da Europa. Porque ele começa de um substrato cultural marcado pelas clássicas saturnais romanas, que já foi explorado em vários programas, né, por aí, etc., que era celebrado durante o que os europeus chamavam de solstício do inverno, umas festividades que marcavam uma inversão curiosa da ordem social, em que a autoridade do pai de família, ou pater familias, né, no sentido jurídico mesmo e social, era suspensa. E aí os mestres serviam os escravos em grandes banquetes e havia troca de presentes, né? E tudo isso marcava esse período aí de júbilo. E a Europa manteve, né, dentro dessa matriz, uma concepção que era muito curiosa, né, que é o tempo. O final do ano constitui ainda um período muito interessante de generosidade e de obrigação social entre as pessoas. O mundo para, né? E essa abundância que existia nesses períodos, essa ideia, visava afastar uma angústia da morte, uma angústia da natureza, e buscava a volta, o retorno do sol, né? Eu também já estou com saudade do sol, não desse, num solzinho que aqueça. Vocês estão vendo que está punk o negócio. E o Papai Noel é o herdeiro, na verdade, já nessa necessidade quase antropológica de fazer com que a luz e o calor, né, triunfe sobre o coração da escuridão do inverno. E nesse terreno nasce, então, vários enxertos aí culturais que vão sendo colocados, mas dois universos culturais vão se convergindo em torno desse mito do Papai Noel. O primeiro, a gente pode dizer que é o do Mediterrâneo cristão, que foi encarnado aí por Nicolau de Myre, figura histórica, né, esse bispo do século IV, que oficiava na Lícia, que hoje é a atual Turquia, e ele representa toda essa caridade cristã, a ortodoxia doutrinária e a proteção dos mais fracos, os gestos de dar, o amor, né? Embora a vida real dele seja pouco conhecida, a lenda dele se tornou um fenômeno continental depois de 1087, que foi exatamente quando marinheiros, né, de Bari, na Itália, organizaram uma expedição para roubar as relíquias lá de Mira, que era ameaçada, né, por conquistas e tal, e repatriar essas riquezas para Puglia. E esse voo sagrado impulsionou esse culto do santo através de toda a Europa, porque nessa Idade Média o São Nicolau se impôs como santo padroeiro da infância. Na popularidade dele se deveu a uma lenda que é absolutamente macabra, que é o seguinte: eles contavam isso para as crianças, imagina, 3 crianças perdidas foram acolhidas, né, durante a noite por um açougueiro. Só que o cara não era gente boa. Ele foi lá e matou as crianças, cortou as crianças e colocou no sal. Até que o bispo, então, esse bispo Nicolau, ele teve uma visão noturna e bateu na porta do açougueiro, confundiu o assassino, ressuscitou as vítimas, tirando-as do barril, né? Então, essa cena virou, esse mito, uma cena quase que onipresente na iconografia medieval e revelou o Nicolau como o grande protetor dos mais vulneráveis, capaz de frustrar a violência e devolver crianças às suas famílias, né? Esse santo, que é um santo mediterrâneo, né, se estabeleceu no imaginário, sim, mas ele teve que lutar com o imaginário simbólico que já existia aqui na Europa, que eram as regiões germânicas e escandinavas, que sempre foram pagãos, né, e tinham esse ciclo do inverno, que eles chamavam de inverno de Yule, que é um conjunto de festas e crenças relacionadas ao solstício, às longas noites e aos espíritos que percorrem o céu nesse período.
e que era dominado pela figura do Odin, que era uma divindade complexa, né? Você sabe que tinha um olho só, e é um cara meio perturbadora, mas Odin é o mestre da magia e da guerra. E a crença popular, então, era de que durante as noites, nas noites do solstício, ele conduzia a caça selvagem no céu, né, montando o Sleipnir, né, que era uma montaria de 8 pernas que é capaz de atravessar o mundo dos vivos e dos mortos. Tadam! Em vez de entrar em uma luta frontal contra esse ser, na época a instituição eclesiástica medieval fez um sincretismo, né, que virou uma eficácia enorme, né, que recuperou e fortaleceu as crenças. Alguns dos trabalhos, né, propuseram ver a figura então do Nicolau retomada com esses traços atribuídos a Odin, né, sem que se falasse de forma direta, né. Então o bispo de Anatólia, né, virou uma figura que era uma figura, né, terrestre, que andava de sandálias, adquiriu na história um poder sobrenatural de se mover no ar, acima dos telhados, né. Transformou a montaria mitológica de Odin, que tinha um cavalo de 8 pernas, aí, virou as 8 renas voadoras. A barba branca do deus nórdico virou essa barba do Papai Noel, e que dava uma autoridade patriarcal, de sabedoria antiga, né? E acabou sendo transmitida, mudada para o coitado do São Nicolau. E a Europa gerou então essa quimera, essa loucura cultural, que é um personagem hídrico, né, de rigor moral do cristianismo, de misericórdia, encarnado aí pelo julgamento das almas e a distinção entre as crianças que são sábias e as que não são. E, ao mesmo tempo, trouxe uma dimensão mágica do paganismo, simbolizado pelo voo noturno, pelo uso da lareira, né, como aquele axis mundi, que é a passagem mística ligando o céu até a casa, né? Então, isso se montou. Quando chegou no século XVIII, XVI, graças à Reforma Protestante, que, lembre-se de Martinho Lutero, né, não é a revolução, como alguns falam, né, é a volta para nós, né, para mim, da igreja à igreja patrística inicial, a igreja verdadeira e aos rituais verdadeiros da igreja cristã. Vai ter briga com os romanistas, né? Então me desculpem, não quero brigar com ninguém. Mas ele rejeitou, né, Martinho Lutero, o culto aos santos, que considerava idolatria, e então ele deu ao Nicolau um segundo plano e trouxe de volta a festa do menino Jesus, né, o Christkindl, que era então o único portador dos presentes de Natal. Só que a força da história do Papai Noel, ainda da figura pagã, era muito forte, né? Então não desapareceu do imaginário popular, principalmente até mesmo nas regiões calvinistas, né? E no caso dos Países Baixos, a figura acabou se secularizando, né? Isso deixou um espaço bastante interessante, né? E é nessa Europa do Norte, né, um espaço litúrgico, né? E é nessa Europa do Norte, burguesa, mercantil, que o famoso Sinterklaas, que a gente vai falar dele já já, inicia a sua mutação final. Ele se torna uma figura boa, garante a prosperidade familiar e dá a educação das crianças. Então o código-fonte, né, agora está completo e pôde atravessar para os Estados Unidos, e assim foi, né? Quer dizer, o Papai Noel, que às vezes é atribuído aos Estados Unidos, a criação dele, a paternidade, não é verdade, mas eles racionalizaram bem a figura do Papai Noel, como fez, né, com tantas outras produções culturais europeias de tradição heterogênea, que às vezes era sombria, tipo os contos dos irmãos Grimm, que viraram contos muito fofos e bonitinhos da Disney, mas que estão todos lá nos irmãos Grimm, né? Mas eles atribuíram uma narrativa mais coerente, mais exportável e mais industrial, entendeu? E esse substrato cultural, ele então, absorvido pelos colonos holandeses da Nova Amsterdã, que celebravam o Sinterklaas, e viram a elite intelectual nova-iorquina do início do século XIX, né, e que vai remodelar o Papai Noel. Então, a partir de 1809, o escritor Washington Irving, né, numa história satírica de Nova York, usou a figura do São Nicolau para conferir uma espessura histórica artificial à cidade e anglicizou a passagem, o nome de Sinterklaas, que veio dos holandeses, para
Santa Claus. Aí a origem do Santa Claus. É por isso que Papai Noel nos Estados Unidos chama Santa Claus, por causa do Sinterklaas, né? Só que a cristalização desse mito mesmo ocorre lá em 1822 com o famoso poema do Clement Clarke Moore, A Visit from St. Nicholas. E esse texto marca a reformulação completa do mito. Na Europa, o São Nicolau permaneceu uma figura de autoridade, sistematicamente, né, acompanhada aí por um viés meio punitivo, encarregado de dizer às crianças que não trabalhavam direito, né, e ou não tinham se comportado direito, e outras que tinham se comportado direito, né? E havia uma dualidade, então, entre recompensa e castigo, e isso era uma certa pedagogia do medo, que foi a pedagogia constitutiva aqui do Velho Mundo. A América, né, já estava olhando uma sociedade em construção, voltada para o otimismo futuro, e resolveu fugir dessa dimensão punitiva. Então, sob a pena, né, dessa sociedade de construção, eles, então, reescreveram, né? O Moore reescreveu, o Papai Noel perdeu a sua rigidez clerical, se tornou um velhinho gente boa, né? Um velho feliz, e apareceram os doentes. E aí ele já não está mais para julgar ninguém, ele está ali apenas para dar, né? Apenas para atender os desejos. Olha o que transformaram o Papai Noel, né? Atenção, apenas para atender os desejos. Ele agora tem uma mudança enorme da cenografia contemporânea, né? O trenó aparece aéreo, as 8 renas são individualizadas, aparecem os nomes das renas e a entrada mágica pelas chaminés, que substituiu definitivamente a chegada do Papai Noel. E também há um momento da distribuição dos presentes, né? E isso ele desliza, né, definitivamente. Ele sai do dia 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau, para a noite de 24 de dezembro, fundindo então o culto do santo com a celebração da natividade. Aí, meu amigo, está fixada a narrativa, né? E faltava dar um rostinho para o personagem literal. E aí, literário, aparece, quem? Né? A empresa Coca-Cola, que está, dizem, né, a empresa Coca-Cola, que ela está na origem do Papai Noel, né? Mas não é verdade. A identidade visual do personagem, né, é dada em grande parte, né, pela obra de Thomas Nast, que é um cartunista político americano de origem bávara, meu caro. Trabalhando para a Harper's Weekly, ele durante a segunda metade do século XIX, né, esse cara redesenhou um Papai Noel corpulento, jovial, inspirado, atenção, hein, nas bonecas da sua infância alemã. Exatamente isso. E ele primeiro usou o personagem, né, durante a Guerra Civil para apoiar o moral das tropas da União, ancorando o mito naquele patriotismo americano. E foi ele também que escolheu, em seus desenhos dos anos mais ou menos entre 1860 e 1870, domiciliar o Papai Noel no Polo Norte. E essa escolha geográfica não foi trivial, porque na época o Ártico ainda era em grande parte uma terra absolutamente incógnita, né? Então ele era objeto das expedições britânicas, das expedições americanas, e era um palco ali também de pesquisas científicas que estavam sendo feitas, localizado basicamente fora de todas as soberanias estabelecidas até o momento. Então o Polo Norte aparece aos olhos do público como um lugar distante, neutro, abstrato, mas que é um refúgio ideal para a magia de um personagem em um mundo cuja a cartografia ainda não era clara e precisava de um certo mistério. Então essa fixação iconográfica fez com que o mito comercial se desenvolvesse, né? E aí, com os adventos das lojas de departamento no final do século XIX, o ritual do Papai Noel é todo reestruturado, né? Ele encarna fisicamente, deixa o livro para se tornar acessível. A instituição do Trono do Papai Noel, que foi apresentado pela primeira vez na loja Macy's em Nova York, vem também com a invenção do desfile de Natal e cria uma nova liturgia profana para o bom velhinho. Então, a criança agora não é mais um espectador passivo, ela se torna um ato ao confessar os seus desejos materiais a um intermediário benevolente, né? Eu acho que isso faz um mal enorme, mas é difícil fugir desse mito, né? Enfim, a ligação, então, é a ligação entre o mito
e a economia de mercado, sempre ela, né? As forças de mercado é então selada. O Harold Sandblum, que é um ilustrador da Coca-Cola na década de 30, se contentará então em complementar essa evolução, humanizando ainda mais o personagem. Removeu seus traços élficos ou sobrenaturais e tornou-lo a personificação tranquilizadora da prosperidade humana, da prosperidade americana. Só que esse folclore pula para a geopolítica cultural. Depois de 1945, o Papai Noel tem um retorno arrasador aqui para a Europa. Ele chega na bagagem dos soldados americanos, junto com o Plano Marshall, o jazz, as meias de nylon, e é esse retorno da criança pródiga não foi fácil. Durante toda a década de 50, houve uma verdadeira guerra cultural. Parte do clero e da intelectualidade europeia viam com um olhar muito ruim esse homem de Natal, jovial, materialista, que ameaçava retirar a celebração litúrgica da Natividade e deixá-la para um segundo plano. Só que apesar das resistências iniciais, não teve jeito, meu caro. A grana prevaleceu, a Europa adotou esse mito de forma arrasadora, né? E por quê? A explicação mais sutil para isso veio do Claude Lévi-Strauss, né, que escreveu Le Père Noël Supplicié, em 1952, e segundo ele, o Papai Noel cumpriu uma função social muito profunda, muito mais profunda do que um mero comércio. Nas sociedades atuais, né, que se afastavam naquele momento de toda a religião, de todo a questão espiritual do próprio cristianismo, ele se tornava então um motor de um grande ritual de reconciliação entre gerações, né? E entra até mesmo a influência cultural do Rousseau, que é aquele maldito, né, que achava que a criança tinha sabedoria por si só, se deixada, né, a natureza, ela teria sua sabedoria, e o problema é que as funções, as instituições sociais, a família prejudicava o saber da criança com as suas regras. Então, o Lévi-Strauss também acreditava que havia essa reconciliação, que os adultos, então, pagariam uma dívida com a inocência da infância. Meu caro, é inacreditável que nós sobrevivemos e chegamos até aqui, porque fizeram de tudo para destruir o máximo o cristianismo, a própria lógica humana. Imagina, os adultos têm uma dívida com a inocência da infância. É um pacto que foi tácito, né? Os pais tinham que manter a magia e ofereciam presentes para santificar a infância, enquanto organizavam, né, pela inevitável revelação do personagem, um rito, né, de passagem para a idade da razão. Sim, meu caro, macumba de primeira. E se a Europa aceitou esse Papai Noel americano, é porque ela reconheceu, sob o disfarce de marketing brilhante, um poder de uma estrutura mitológica que foi muito forte. E para eles entendiam que não era mais uma colonização, mas uma reimportação da sua própria criação, entende? E essa história, então, não termina numa reconciliação transatlântica, não, porque a área de influência do Papai Noel se estendeu muito mais do que o Ocidente cristão. Ele foi encontrado, né, em todos os lugares, Dubai, nas praças de Nairobi, no shopping Guatemi em São Paulo, né, e grande parte do leste asiático, o Papai Noel, né, o Natal não era um feriado religioso. E o Papai Noel se tornou, então, o rosto de uma temporada urbana de fim de ano que representava os passeios, os shows e os presentes, e não mais apenas observações litúrgicas do Ocidente cristão. E esse sucesso mostrou o gênio criativo da cultura europeia, uma capacidade de moldar mitos com alcance universal, influenciar a geopolítica, mesmo que através desse paganismo maldito, miserável, não simplesmente colocando um mito de uma escala de terror né, em um grupo específico. E o Papai Noel, meu caro, assim, apareceu, né, como culminar final do soft power europeu e foi aplicado mesmo, padronizado por uma potência industrial americana. Deixou as procissões de inverno aqui das aldeias da Europa e, através do trenó voador dos ilustradores americanos, o Papai Noel começou a falar inglês. E o cerimonial profundo, pelo menos, ficou inaterado, né? Mas é o mesmo.
é o do bispo de Anatólia, né, que acabou se fundindo com o deus escandinavo. É isso. É a prova viva, né, de que conseguiu, apesar de estar politicamente enfraquecida, manter uma capacidade quase intacta de fornecer grandes histórias que estruturaram o imaginário globalizado, criaram esse imaginário. A Europa sempre conseguiu fornecer grandes histórias e grandes narrativas, grandes contos. Volto a dizer, quase tudo que você vê na Disney hoje vem dos irmãos Grimm, é apenas repaginado. Só que é exatamente essa guerra de mitos que se torna interessante na época da Guerra Fria, porque ela não foi apenas disputada em solo nuclear, mas também o Papai Noel tem a ver com isso, né? Aquela figura ocidental e capitalista deixou o velho Stalin apavorado. E na década de 30, depois de proibir todas as celebrações religiosas de Natal, ele resolveu reabilitar uma nova figura do folclore eslavo, que é o Ded Moroz, que é o famoso avô gel, uma coisa assim. Visualmente, ele é totalmente majestoso, lembra o Papai Noel, né? Só que ele é maior, mais esbelto, né? Mais forte. Ele tem um longo casaco azul, né? Segura um bastão mágico e viaja de troika, que é um trenó para 3 cavalos. Só que o Papai Noel, Papai Noel não, né? Desculpe. O Ded Moroz, ele não está sozinho. Ele é acompanhado pela, acho que é Snigrutskaya, que é a garota da neve, né? Que é uma ajuda que não existe no Ocidente, entendeu? Que até tem um jeitão esquisito essa relação dos dois aí, mas enfim, não vou falar sobre isso. O Ded Moroz, então, surge com essa figura, só que ele tem um defeito enorme. Ele é um mito imposto pelo Estado, né? Desde o topo do Estado. E ele não traz os presentes no dia 25 de dezembro, mas no Ano Novo, que é um feriado secular e cívico na União Soviética, né? E acaba sendo encenado na propaganda oficial, né? Saudando os cosmonautas, né? Elogiando os méritos do esporte soviético. Só que com a queda de 91, né, da União Soviética, o Ded Moroz ainda conseguiu sobreviver. Ele manteve a sua hegemonia cultural na Rússia e também na Bielorrússia, meio que desapareceu durante um tempo e voltou, né, recentemente com uma força, né, principalmente depois dessas discussões sobre liberalismo e a volta no início do Putin, né, ele volta com muita força na Rússia, mas em outros lugares de influência das repúblicas soviéticas, ele vai sendo substituído, né, na Ucrânia, na Moldávia, nos países bálticos, que dão lugares a outras representações, né, tipo o Dovzis Babu, o Avô da Neve, ou na Ásia Central, que tem o Ayazatá, que é um feiticeiro do inverno e que aparece lá. Entendeu? Então esse é um exemplo, meu caro, de como esse Papai Noel, esse mito, vai ganhando uma plasticidade cultural, narrativa e vai criando uma força de geopolítica e soft power que em todo o mundo se olha e se deseja passar o Natal na Europa e acha que o Papai Noel, o Natal, tem tudo a ver com o clima europeu, né? Em função de toda uma construção de narrativa que de tal maneira que até mesmo no nosso Brasilzão, que está no verão, né? Aliás, um calor brutal no Rio de Janeiro, que meus familiares me falaram, ainda tenho família no Rio, e meus amigos de São Paulo também, mas o Rio de Janeiro um calor brutal, ele ainda, né, a gente bota a árvore de Natal, né, e faz aquelas decorações de inverno, né, que nunca existiram no Brasil, né? Nunca tínhamos neve, né, no Rio de Janeiro, tivemos no sul do Brasil, mesmo assim é aquela suave, né? Não é tão pesada quanto o europeu. Mas esse mito que passa por um poeta americano, por um ilustrador, esse mito vai sendo remodelado, sendo reimportado e vai se exercendo um soft power, que é um típico soft power geopolítico. Essa história foi para dar aquela suavizada no nosso Geoeconomia, né? Para tornar o nosso Geoeconomia um pouco mais legal do que esse sofrimento que a gente vive dessa geoeconomia chata falando do mundo, né? E mostrando também como as ideias pagãs se fazem presentes ainda e, no fundo, existe uma grande cosmovisão narrativa que ainda briga, uma cosmovisão cristã como uma cosmovisão pagã. Aliás, eu concordo com o Bavinck que fala que existem quase todas as ideias do mundo vêm de 3 grandes
visões, né? O teísmo, e aí você tem o monoteísmo, o politeísmo, mas o teísmo é a existência de um Deus, ou você tem o naturalismo, e aí você pode ter o materialismo ou o panteísmo e o humanismo. No final, essas três visões, ou a visão teísta, ou a visão panteísta é uma delas, né? Ou a visão teísta, ou a visão naturalista, que aí se divide em materialista e panteísta, ou a visão humanista, são as visões que fomentam muito dos nossos mitos, das nossas histórias, das narrativas que estão por aí. Só que eu tenho mais triste notícia para essas outras visões, só a visão monoteísta de um Deus, de um único Deus cristão que veio ser presente, né, que é Cristo, é a verdadeira. Mas tá aí o Papai Noel para mostrar que existem essas influências culturais e de soft power no mundo. Bom, meu amigo, é isso. Já falamos hoje, não se esqueça, quando nós começamos, de como a China utiliza das suas empresas, mesmo de produtinhos baratos, para criar movimentos de desestabilização econômica no mundo. E se eles fazem isso na Europa, imagino que eles não estão fazendo no Brasil, né, meu caro? Na América Latina. E esse é um assunto que será tema para o próximo não, um dos nossos próximos Geoeconomia. Um feliz ano novo, um bom final de semana ainda, curtindo aí nosso início de ano, mas ainda com carão de feriado, né? Um tempo em família importante para vocês, também uma conexão com o nosso Deus, que nos reforce espiritualmente, nos dê sabedoria, né? E muita paz, aquela paz, como disse, que reforça não, né? Que supera todo o entendimento. Tá? Então, um bom aí final de semana para vocês, início de ano, e já sabe, né? Tudo isso será tratado no nosso próximo não, um dos nossos próximos Geoeconomia.